Abramos nossas Bíblias na primeira epístola de Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Lerei dos versículos 13 a 21, mas a mensagem será dos versículos 17 a 21. 1 Pedro, capítulo 1. A leitura a partir do versículo 13, mas a mensagem dos versículos 17 a 21. De 13 a 21 a leitura e o sermão de 17 a 21. Essa é a palavra da salvação. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém? Amém. Vamos orar. Santíssimo Deus, obrigado pela teologia de Pedro. Obrigado por esse apóstolo maravilhoso que negou Jesus Cristo 3 vezes e chorou amargamente por causa disso. E foi restaurado e foi convocado pelo próprio Senhor Jesus a apacentar as suas ovelhas. E é isso que nós vemos nessa epístola maravilhosa. O apóstolo Pedro, o presbítero Pedro, o pastor Pedro, pastoreando aquelas ovelhas daquela época, sofridas, e as ovelhas desta época, todos nós, hoje aqui presentes na tua casa, não apenas para ler a palavra maravilhosa, mas para ouvi-la pregada e aplicada aos nossos corações. Ó Supremo Pastor, fala conosco agora, para que os nossos corações sejam encorajados, sejam edificados, alimentados com essa palavra, com esse evangelho maravilhoso. E também te rogamos, ó Supremo Pastor, que o Senhor salve hoje aquelas ovelhas que são de outro aprisco, que ainda não fazem parte do teu rebanho e que só podem fazer mediante a tua graça salvadora, pela fé e arrependimento que só o Espírito Santo pode conceder. Ó Deus Todo-Poderoso, fala conosco nessa noite. Queremos ouvir a tua voz como o trovão da tempestade. Em nome de Jesus Cristo, nosso Supremo Pastor, é que nós oramos. Amém. Amém. Quem não deve, não teme. Como é que isso soa aos seus ouvidos? Será que você imediatamente se lembra que você teme demais porque deve demais? O jornalista Reinaldo Azevedo, em um blog na Veja, disse o seguinte: na sociedade do quem não deve não teme, o indivíduo está convidado a provar permanentemente a sua inocência, dado que está sob a ameaça de que alguma acusação lhe caia sobre os ombros.
ainda que aconteça, nada devendo, ele se encarregará de provar que é inocente. Ocorre que nas democracias é o Estado que tem de provar a sua culpa. Culpa que aquele que deve tem consciência de ter. E o que ele teme? Justamente ser confrontado com as provas dessa culpa. E cabe ao acusador apresentá-las. O quanto você deve essa noite? Isso, se o ditado estiver correto, mostra a proporcionalidade do quanto você teme. Por que é que inúmeras vezes nós nos deparamos com pessoas a quem devemos algum dinheiro e mudamos o caminho que estamos traçando? Lá vem a pessoa e você imediatamente vira para o outro lado, porque você sabe que alguma coisa pode acontecer ali, uma cobrança ou uma manifestação de vergonha, talvez. Eu tenho uma ilustração sobre a minha vida que mostra exatamente essa questão do sentimento de quanto nós tememos porque devemos muito. Eu não me lembro de muitas coisas, a minha família sabe muito bem disso. Mas essas memórias eu tenho nítidas em minha mente. Os dias em que meu pai ia para as reuniões de pais e mestre na minha escola. Era sempre no sábado pela manhã. E eu não conseguia dormir a noite inteira. Porque eu sabia que meu pai ia de professor em professor para saber exatamente como seu filho estava. E por que eu não dormia, gente? Porque eu sabia que cada professor não tinha elogios sobre mim. Muito pelo contrário. Eu temia muito e temia ainda mais quando meu pai chegava em casa e já me levava para o cantinho da correção. Porque eu sabia que aquilo que eu devia certamente gerava em mim um temor devido, que meu pai, mesmo ímpio, tratava e tratava bem. Quem não deve, não teme. E nesse sentido nós devemos olhar para esse ditado à luz do que Pedro pastoralmente já nos ensinou dos versículos 13 a 16, quando ouvimos na semana passada a mensagem nos lembrando que agora em Cristo Jesus nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos da obediência e que exatamente por isso devemos ter a imagem do Pai em nós, devemos imitar o nosso Pai. Resumindo para nós no versículo 16, devemos ser santos, porque Ele é santo. Nesse contexto, então, agora o pastor Pedro continua tratando do nosso coração. Vamos lembrar aqui que é uma mensagem pastoral, porque está lidando com aquelas pessoas perseguidas, sofridas, que querem desistir, que acham que não vale a pena tanto sofrimento por causa de Jesus Cristo ou da sua cruz. E Pedro vem e diz: vocês são filhos, e como filhos são cuidados. Mas o Pai, Ele não passa a mão na nossa cabeça. Ele trata dos nossos defeitos, Ele trata dos nossos pecados. E a forma como devemos progredir então em nossa jornada até o nosso lar celestial, para estarmos com o Pai definitivamente, se dá exatamente por aquilo que Pedro nos ensina, continua nos ensinando a partir do versículo 17. E aqui de forma fantástica, ele vai encorajar os leitores e os ouvintes daquela época, e a nós nessa noite, dizendo o seguinte: que pelo precioso sangue de Jesus, nós não devemos mais nada, porém ainda devemos temer e muito. É como se Pedro aqui estivesse desafiando esse ditado tão conhecido e tão comum e tão compreendido por nós, experimentado por nós.
mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Nós que somos filhos de Deus, não devemos mais nada. Entretanto, ainda precisamos temer, e muito. É exatamente esse verbo, mais uma vez, que nos chama a atenção. Graças a Deus, pelo seu Santo Espírito, hoje de manhã, também um verbo fundamental foi temer. E essa conexão é feita dentro da unidade das Escrituras, quando nós estamos vendo o povo de Deus sendo libertado do cativeiro no Egito, por meio do Êxodo. Um resgate vai acontecer lá, assim como agora Pedro nos lembra de um resgate que já aconteceu aqui. O povo deve temer lá, o povo deve temer aqui. Eu e você, mesmo não devendo mais nada em Cristo Jesus, somos aqueles que, como Jó, devem ser conhecidos como tementes a Deus. Nós veremos isso em 3 partes. A primeira delas, no próprio versículo 17, que nos diz o seguinte: sem dívida, mas ainda temendo. Sem dívida, mas ainda temendo. Olha o que o versículo 17 diz: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. A temática da paternidade já foi colocada. Pedro já nos chamou, no versículo 14, de filhos da obediência. E é por isso que ele continua aqui dizendo: ora, se invocais como Pai. E essa é a primeira pergunta que surge essa noite, então. Você realmente invoca a Deus como Pai? Você consegue orar, Pai nosso que estais no céu? Você realmente entende que a paternidade de Deus, ela não é universal ou a todas as criaturas que existem no mundo, simplesmente porque elas existem? Sim, em outro lugar o apóstolo Paulo vai nos ensinar que, em uma certa medida, todos os homens são geração de Deus. Obviamente todos os homens procedem de Deus, mas somente são seus filhos e filhos da obediência aqueles que já têm Jesus Cristo como seu irmão mais velho, aqueles que foram adotados pelo Pai. Lembre-se disso. Se há um ditado errado, é aquele que diz: Deus é pai e não padrasto. Um ímpio pode dizer isso, achando que Deus Pai, o Pai de Jesus Cristo, cuida da vida dele como ele cuida das nossas vidas, que já estamos no pacto. Esse homem caminha em superstição. Esse homem caminha baseado em um erro fatal, de achar que esse Deus já é seu Pai, quando ele ainda é aquele Deus irado contra ele, prestes a acabar com a sua vida. Você já foi adotado pelo Pai? A resposta é bem simples. Se você está em Cristo Jesus, inevitavelmente sim. E essa é a doutrina da adoção. Mas a doutrina da adoção, ela sempre vem junta da doutrina da justificação. Aliás, quando nós olhamos para os compêndios de teologia sistemática, nós vemos muitas vezes uma ênfase na justificação e um certo desprezo ou menosprezo da adoção. Talvez não de propósito, mas por uma mera negligência teológica. E nós vemos então agora a riqueza da nossa confissão de fé de Westminster, que tem tanto um capítulo sobre justificação como um sobre adoção. O único documento na história da igreja que faz essa distinção clara, que ao mesmo tempo mostra uma semelhança. Se você é adotado por Deus, é impossível que você já não tenha sido justificado por Ele.
E o contrário também é verdadeiro. Se você já foi justificado por fé somente, é impossível que você não possa invocar a Deus como Pai. As duas coisas estão ligadas. E por que isso nos chama a atenção aqui? Porque isso está na mente de Pedro. Pedro está falando agora que se Deus é Pai, Ele necessariamente é juiz também. E isso então nos mostra que Deus pode até não ser padrasto, mas Ele é um juiz justo. Ele é Pai e julga, como a Bíblia diz, sem acepção de pessoas. Isso deveria nos chamar a atenção, porque parece não fazer sentido. Se você entende um pouquinho da área jurídica, você sabe que um familiar é considerado suspeito em um julgamento. Teoricamente, um juiz não pode julgar o seu filho. Um pai, sendo juiz, não pode julgar o seu filho. Por mais que ele seja honesto, imparcial, obviamente a relação ali vai causar algum distúrbio naquele juízo, naquele julgamento. É um privilégio que o pai tem de não precisar julgar o seu próprio filho. As emoções, obviamente, estão envolvidas. Isso demonstra a nossa tendência de, como pais, julgar os filhos dos outros e passar a mão na cabeça dos nossos filhos. É uma tendência natural. Se os nossos filhos são maus ou fazem coisas más, certamente é por influência daquele outro, mesmo dentro da igreja, que não é tão fiel como eu sou, que não é tão obediente como eu sou, que não cria os filhos dentro do pacto como eu crio. Esse é o nosso juízo de valor, geralmente por causa do nosso pecado. Somos suspeitos. Os nossos filhos são sempre lindos, mesmo não tendo boa aparência. Eles são sempre inteligentes, mesmo não conseguindo passar em nenhum vestibular. Nós somos suspeitos. Mas Deus Pai não é. Ele é Pai e juiz ao mesmo tempo, e julga de fato imparcialmente. E nós poderíamos talvez olhar de forma errada para a doutrina da adoção e achar que a adoção, então, impede que Deus nos julgue corretamente. Ele é Pai. Ele vai me livrar, ou Ele vai fazer vista grossa a esse meu defeito. Tem muitos crentes que pensam assim hoje, movidos por teologia errada, dizendo que quando o Pai olha para nós hoje, tudo que Ele vê é apenas a justiça de Cristo. Ele não vê mais os nossos pecados. Falso. Nós mencionamos hoje um pouco da conversão de Martinho Lutero pela manhã. E Martinho Lutero, tentando explicar a doutrina da justificação, ele cunhou uma frase importantíssima na teologia. Nós somos ao mesmo tempo justos e pecadores. Nós somos ao mesmo tempo pecadores e justificados. É óbvio que Deus Pai, quando olha para nós, Ele nos julga imparcialmente, porque Ele certamente vê os nossos pecados e ainda trata desses pecados justamente. Isso é algo positivo para nós. Nós vemos isso, por exemplo, num juízo presente. Esse pai que é juiz, esse juiz paternal, ele olha para os seus filhos, o que é que ele faz? Hebreus 12 diz claramente: Ele disciplina aqueles a quem ama. Nós não somos bastardos. Nós não somos pessoas que vivem por aí pecando, e porque Deus é Pai, Ele não faz nada a respeito disso, pelo contrário,
Ele nos julga e já nos trata e nos traz de volta aquilo que Ele mesmo disse: sede santos, porque eu sou santo. É assim que você entende a disciplina paternal do Pai. De forma prática, filhos, adolescentes, jovens, é assim que vocês entendem a mão pesada do Pai, que ainda lhe aplica alguma correção física, que ainda lhe dá algum castigo ou tira algum privilégio, para que você entenda que aquilo é para o seu bem, que aquilo é exatamente uma demonstração do quanto você é amado. Esse é o Deus Pai, que é juiz ao mesmo tempo, tratando dos seus filhos, ainda no período de peregrinação. Mas a peregrinação vai acabar. Esse é o juízo presente. Essa é a prova cabal que fomos adotados. Mas e o juízo futuro? O juízo futuro é algo ainda mais forte, mais evidente, e talvez que nos faça temer ainda mais, porque agora, por mais que Deus nos discipline, usando inclusive a igreja para fazer isso também, muitas coisas escapam, não é verdade? Ou nós pensamos que escapam, mas ninguém escapará do juízo final. E mais uma vez parece estranho. Eu consigo entender porque ímpios devem ser julgados naquele dia, mas nós vamos ser julgados? Como assim? O que isso tem a ver com aqueles que agora, como Lutero bem disse, já são justos? É isso que Pedro diz. Aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um. Se tem um dia em que esse ditado que eu usei como ilustração vai se aplicar a nós, é exatamente naquele dia do juízo. Naquele dia do juízo, todo o que é filho de Deus pode ter a certeza que quem não deve não precisa temer. Você não precisa temer a respeito do seu destino final. Você não precisa temer, porque apesar de você, e por causa da graça de Deus, o seu destino final está garantido. Você vai entrar no reino que Deus preparou para você antes da fundação do mundo. Você vai ouvir naquele dia: bem-vindo, servo bom e fiel. Entra no reino que está preparado para você desde antes da fundação do mundo. Ora, alguém então, em sua lógica mal formulada, diria: se eu estou garantido, se esse é o veredito final já prometido pelo Pai, que é juiz a mim, então agora, no tempo da minha peregrinação, eu posso viver como bem entender. Não interessa se os professores vão falar mal de mim, eu estou garantido. Eu vou passar no final do ano. Eu vou terminar o ensino médio. Eu vou entrar na faculdade. Eu vou conseguir um emprego. Eu posso viver como bem entender. E aí nós recebemos de forma maravilhosa o que Pedro está dizendo aqui, como doutrina do galardão. Meus irmãos, o nosso veredito já está garantido. Mas qual é o seu galardão no céu? Se você não se importa com isso, então você deve temer ainda mais. Você deve estudar um pouquinho mais a respeito dessa doutrina tão maravilhosa, porque ela é exatamente proporcional àquilo que a graça de Deus faz em nós. Ela não tira de nós a perseverança dos santos, ela nos faz perseverar ainda mais.
ela não nos deixa negligentes em relação à santificação, ela nos santifica ainda mais. Como vai a sua vida produtiva em relação ao Evangelho, em relação ao serviço ao Senhor, em relação à dedicação ao reino de Deus? É exatamente isso que Pedro está falando. Ele não está aqui usando algo para simplesmente causar medo em nós. Quem não deve não teme. Mas quando nós olhamos para o nosso tempo da peregrinação ainda, até chegarmos lá, Pedro diz categoricamente: portai-vos com temor. Portai-vos com temor, crentes. Portai-vos com temor, filhos da obediência. E qual é a ideia aqui? Talvez a melhor ilustração seja aquilo que você experimenta frequentemente na sua vida, quando você está diante de uma pessoa que você respeita muito. Talvez um familiar, talvez um líder da igreja, um amigo, um professor, um mentor. Você sabe, quando você chega perto daquela pessoa, você quer estar alinhado, você está todo arrumado, você mede as palavras, você não diz qualquer coisa. Aliás, você usa vocabulário que você nunca usa antes para impressionar aquela pessoa. Você quer agradar aquela pessoa a todo custo, ou pelo menos não decepcioná-la tanto. Se nós agimos assim em relação a pessoas terrenas que nós admiramos, quanto mais nós deveríamos agir em relação a esse que é Pai e Juiz, e nos disciplina agora, e nos garante lá na frente. É bem fácil entender o que Pedro está falando aqui, sobre nos portarmos com temor. Mas essa palavra, ela é uma palavra que confronta, mas traz esperança para aquele que é filho da obediência. Esse mesmo juízo futuro, ele está reservado para todos. E talvez você aqui nessa noite, por não ser filho de Deus, não é ainda objeto da sua disciplina, pelo menos não a disciplina dentro do contexto de igreja, do seu reino, do pacto. Isso deveria fazer você temer. Isso deveria fazer você entender que nessa noite você está sendo chamado ou lembrado que você é um bastardo. Deus não é seu pai. Ele é apenas um juiz que vai lhe julgar e vai lhe conceder um veredito terrível, um veredito que está garantido também para todos aqueles que recusam receber a Jesus Cristo como seu irmão. Nessa noite você está sendo chamado então a adentrar nessa aliança maravilhosa que nós temos junto do Pai, que Ele nos concede via o Seu Filho. E por isso então, em vários sentidos, podemos entender que de fato, mesmo não devendo mais nada, ainda nos portamos com temor, sem dívida, mas ainda temendo. Isso nos leva ao nosso segundo ponto, que é sem dívida por causa exclusiva do sangue de Jesus. Como é que você lida com as suas dívidas? Como é que nós lidamos com dívidas espirituais, dívidas infinitas, dívidas que ofendem a santidade de um Deus perfeito, santo? É isso que Pedro fala agora. Dos versículos 18 a 20,
Ele nos traz essa teologia maravilhosa do pagamento da dívida por um preço altíssimo. Lemos mais uma vez, versículos 18 a 20. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Uau! Pedro, o pastor, e agora um pouquinho mais o teólogo, está escrevendo essa carta a cristãos como eu e você. E olha a profundidade que ele chega aqui da teologia. É por isso que ele nos lembrou lá no versículo 13: cingindo o vosso entendimento, preparem a mente de vocês, tenham mentes sóbrias. O cristianismo não é anti-intelectual, pelo contrário, para eu realmente apreciar a profundidade da teologia nesses 3 versículos, eu preciso ter a mente de Cristo. E é isso que nós temos, a mente de Cristo. Os mesmos efeitos do pecado que foram ocasionados então em nossa mente também, devido à queda, eles estão sendo transformados agora em inteligência, em sabedoria, em conhecimento teológico, e não há conhecimento mais apropriado ou mais rico do que esses aqui. Nós sabemos que a nossa dívida não existe mais exclusivamente pelo sangue de Jesus. Pedro começa fazendo um contraste, quando ele diz então que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro. E aqui está um resumo. Ele começa a nos falar aqui daquilo que nós chamamos em teologia de teologia do pacto, a teologia da aliança. Pedro começa nos dizendo, por meio dessa ilustração de coisas corruptíveis, de prata ou ouro, aqui ele nos fala do que nós chamamos de pacto das obras. Um pacto que Deus estabeleceu com Adão, lá no Éden, quando ele disse: me obedeça perfeitamente e você viverá. E quando você, presbiteriano, ouve algo assim, e isso parece estranho aos seus ouvidos, você nunca ouviu isso antes. Eu quero lhe lembrar então que é impossível você ser justificado por Deus e não ser seu filho, assim como é impossível você ser presbiteriano e não ter conhecimento profundo da teologia do pacto. Isso não é para pastores, presbíteros, seminaristas, diáconos, líderes da igreja. Isso é para todos os crentes, que precisam entender então, de uma vez por todas, que o pacto das obras, ele não ficou restrito ao Éden, ele continua agora como uma exigência de Deus, como se nós pudéssemos supostamente pagar com ouro e prata ou qualquer outro benefício pela nossa salvação, pelo nosso resgate. Vejam como isso é fundamental. Basta você olhar para outras religiões, basta você olhar infelizmente para outras igrejas evangélicas inclusive, que não são dignas de receber esse nome, porque elas ainda baseiam a redenção e o resgate do homem em coisas corruptíveis. O pacto das obras demonstram para nós as exigências de um Deus santíssimo e justíssimo, e essas exigências não têm preço. Não tem preço.
O homem mais rico desse mundo não conseguiria pagar pelas exigências que Deus faz. Não há valor algum nas obras no que dizem respeito a meio para a salvação. Não há. É por isso que Deus vem a nós e nos dá o Evangelho o tempo inteiro, porque nós somos tentados a viver pelas obras, nós somos tentados a querer nos salvar a nós mesmos, cumprindo o pacto das obras. Basta você ler novamente a famosa história do jovem rico. Quando confrontado com a lei de Deus pelo próprio Senhor Jesus Cristo, a resposta dele foi: essas coisas eu obedeço desde a minha juventude. Pedro diz claramente: o pacto das obras não pode salvar. É por isso então que nós precisamos ser resgatados. Do que? Ele diz no versículo 18: do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Que fútil procedimento é esse? Vamos lembrar que Pedro está escrevendo tanto para judeus como para gentios. E aqui no mesmo pacote, ele vai nos lembrar então que Satanás tenta nos enganar ainda, em buscar a nossa redenção por meio do pacto das obras. E agora Pedro nos lembra que isso é um fútil procedimento. Por isso nós lemos lá em Hebreus que aquilo que Deus estabeleceu, inclusive como sacrifícios necessários a serem realizados, não eram suficientes. E por que o autor aos Hebreus escreve aquela carta? Porque hebreus convertidos estavam voltando às sombras. Porque nessa época ainda havia mestres que diziam: tudo bem, é pelo Evangelho, mas é pela circuncisão também. É a graça mais a lei de Moisés. E nós hoje ainda vivemos em um país que é, pelo menos de forma nominal, a exata continuidade desse pensamento. O catolicismo romano não nega a fé, ele não nega a graça, mas ele diz: é fé e graça mais obras, para que ninguém negligencie a salvação. É fé e obras mais os sacramentos da igreja, para que ninguém deixe de vir à igreja. E uma outra igreja universal que diz: é fé e graça, Jesus Cristo é o Senhor, mais muito dinheiro. E todas as religiões nos mostram esse fútil procedimento. Fútil procedimento que os nossos pais nos legaram. Mais especificamente aqui, os pais daqueles que viveram uma geração antes, possivelmente, estiveram com o Salvador, viram o Messias e o crucificaram, ouviram o Evangelho e preferiram as leis dos homens. Olharam para Jesus Cristo e disseram que ele blasfemava quando ele trazia a eles palavras de vida. O quanto você ainda anda nesse fútil procedimento? O quanto você ainda anda em idolatria? Pedro aqui está chamando a atenção para um temor justo, um temor real. Há um Deus que é Pai e Juiz.
e que cuida de nós e que nos preserva. Porque o contrário é exatamente aquilo que nos causa medo. Eu insisto, o fútil procedimento nada mais é do que nós diariamente tentarmos nos salvar. Isso acontece o tempo todo, em várias áreas da vida. Nós não vivemos pela graça, nós vivemos pelas obras, nós vivemos pelo esforço, nós vivemos por aquilo que eu consigo fazer com a minha própria força e inteligência. Fútil procedimento. Porque aí eu me prendo cada vez mais ao meu ídolo. E ídolos nos causam medo. Nós temos medo dos nossos ídolos. Nós temos medo que eles nos abandonem. Nós os servimos ainda mais para que eles supostamente nos ofereçam aquilo que nós achamos que eles podem oferecer. Ídolos nos dão medo, eles não nos livram do medo. É por isso que eu preciso temer a Deus, Pai e Juiz, porque Ele, como João diz, pelo amor, lança fora o medo. O fútil procedimento, ele aqui demonstra então exatamente aquilo do qual nós precisamos ser resgatados. Mas existe também, infelizmente, um entendimento errado a respeito de quem nós somos resgatados. Existe um pensamento muito errado a respeito a quem esse resgate é pago, por exemplo. E você vai ver muitas pessoas dentro da igreja ainda entendendo que esse resgate de alguma forma é pago a Satanás. Satanás de alguma maneira tem o controle. Satanás de alguma maneira então ele precisa ser apaziguado para que então haja algum tipo de libertação. Isso durante anos e anos e anos dominou uma teologia de fútil procedimento. E ainda causa medo desnecessário a mentes ignorantes de pessoas evangélicas. Se nós entendemos o que Pedro está dizendo aqui, eu entendo, por mais complexo que isso pareça, que o resgate é pago por Deus a Ele mesmo. Eu entendo o resgate e salvação quando eu sei que estou sendo resgatado e salvo e libertado do próprio Deus. Eu insisto, o tal pacto das obras e toda aquela exigência de obediência perfeita continua sobre o ombro de toda a humanidade. É por isso que parece um alívio quando eu digo quem não deve não teme. Mas o pacto das obras não nos deixa viver em consciência livre e tranquila, porque nós sabemos que nós devemos alguma coisa e por isso alguém pode a qualquer momento vir cobrar. O jornalista estava certo ao interpretar o ditado dessa forma. E ele mesmo fala então de um acusador, ele fala então de um promotor que vem apontar o dedo e dizer: está faltando isso aqui, você tem que pagar. Esse é Satanás, esse é o diabo, esse é aquele que nos lembra constantemente o que ainda falta. E se eu não conheço ou confio nessa teologia, eu posso tropeçar. Eu sou tentado a buscar num ídolo, então, esse pagamento. E eu me esqueço que o alto preço já foi pago.
Isso é até cantado. Eu sei que foi pago um alto preço. Mas mais uma vez não parece fazer sentido. Nós aprendemos que é pela graça, é pela graça, é pela graça. Como assim foi pago um alto preço? E uma coisa não exclui a outra. Foi de graça para você. Foi de graça para você que pela fé recebeu aquilo que o alto preço pago por Jesus lhe ofereceu. Ele pagou um preço altíssimo. Porque, como eu falei, o cumprimento do pacto das obras não tem preço. Somente um, que é Deus, poderia pagar esse preço. E Jesus Cristo veio ao mundo. E Ele cumpriu cabalmente cada exigência do pacto das obras. Ele jamais pecou. Ele jamais transgrediu. Ele jamais desobedeceu. Aliás, Ele positivamente cumpriu os 10 mandamentos e qualquer coisa que o Pai tenha exigido dele. E Ele faz isso em nosso favor. Essa é a forma de nós nos libertarmos parcialmente daquilo que ainda pesa sobre os nossos ombros. Mas não seria completo? É por isso que na nossa doutrina maravilhosa da aliança, existe agora o que chamamos de pacto da graça. Quando Deus Pai estabelece com o seu Filho, em nosso favor, aquilo que nós precisamos e recebemos de graça, sem fazer absolutamente nada, além de crer. Como é que alguém não vem correndo para uma religião como essa? Eu não consigo entender. Como é que nós ainda preferimos religiões idólatras, que exigem sacrifícios a deuses estranhos, ao invés de corrermos e respondermos a esse convite? Você não precisa fazer nada, Cristo já cumpriu a lei no seu lugar, e além disso agora, para estabelecer de uma vez por todas o pacto da graça, o seu sangue é derramado. É o que Pedro está dizendo aqui. É o que Pedro está dizendo. Quando nós nos lembramos da definição do que é aliança, uma das definições da teologia, aliança é um pacto de sangue, soberanamente administrado. Sangue, sangue, sangue. Desde Gênesis 3, versículo 21. Quando para cobrir as vergonhas de Adão e Eva, que as folhas de figueiras não eram capazes de cobrir, Adão e Eva já experimentaram naquele momento o fútil procedimento. Se viram luz, tiveram vergonha, e agora se cobrem com suas próprias obras, se cobrem com sua própria ignorância. Mas Deus vem e mata um animal, e com aquela pele Ele cobre as vergonhas dos nossos primeiros pais. E a partir dali você tem a teologia bíblica do sangue derramado. Quando o autor aos Hebreus diz: sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados. E você lê a sua Bíblia no Antigo Testamento e você percebe então a progressividade desse pacto da
da graça, que é um só, não são vários. Não é um com Adão, não é um com Noé, não é um com Moisés, não é um com Abraão, não é um com Davi, é um pacto apenas, administrado soberanamente por Deus. Em cada pacto desses, nós vemos sangue, sangue, sangue. E aí nós chegamos em Levítico, que claramente é ainda o livro aqui primordialmente citado por Pedro. E é lá, na progressividade da revelação, que nós vemos Deus falando: tragam agora cordeiros imaculados, tragam agora cordeiros sem defeito. E o povo ali não conseguia entender plenamente o que nós já entendemos hoje. O que João Batista deixou claro, quando ele olha para Jesus Cristo, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é pacto da graça, progressivamente manifestado a nós, até a sua consumação plena, com a vinda do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Presbiterianos, nessa noite, o quanto é que o pacto da graça rege a sua vida. Eu insisto, se você não entende hoje que nós batizamos os nossos filhinhos na mais tenra idade por causa do pacto da graça, você ainda não entendeu por que é que isso deve ser feito. Nós não fazemos nada na vida ou no culto que não seja exatamente fruto desse pacto maravilhoso. Jesus Cristo cumpriu a lei e Ele morreu na cruz para nos dar exatamente o resgate completo do fútil procedimento que os nossos pais nos legaram. O quanto os nossos filhos conhecem desse pacto? Será que é uma palavra de fato experimentada em nossas vidas? Ou eu falo isso da boca para fora? Aliança, teologia do pacto e nada mais. Pedro nos mostra que esse pacto, tanto o das obras como o da graça, acontecem no tempo e no espaço, por causa de um pacto na eternidade. Olha o quanto esses primeiros ouvintes e leitores estavam aprendendo ou sendo lembrados para que eles continuassem num procedimento temeroso na sua peregrinação. Isso eu lembro para vocês nessa noite. E talvez não seja uma lembrança, talvez seja a primeira vez que vocês estejam ouvindo falar daquilo que a teologia chama de pacto da redenção. Olha como Pedro coloca isso no versículo 20. Esse sangue de Cristo, cordeiro sem defeito e sem mácula, como o Levítico ensinava, e todo o Antigo Testamento, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Como assim? Pedro explica: não cabe na minha mente limitada. O sangue de Jesus Cristo, desse cordeiro que era conhecido antes da fundação do mundo, só isso aqui dá uma série de sermões, doutrinas fantásticas fluindo dessa teologia maravilhosa que Pedro está aqui nos ensinando. Antes da fundação do mundo, meus irmãos, o que acontece com Cristo na cruz do Calvário não foi plano B. Deus
ai, agora tem que dar certo com a igreja, tem que dar certo com Cristo. Não! Desde antes da fundação do mundo, Jesus Cristo seria o Salvador de Adão, de Noé, de Abraão, de Moisés, de Davi e de todos os filhos de Deus. Você consegue entender isso? Você consegue entender o que é o pacto da redenção? Ou, em outras palavras, o conselho da paz? Ou a aliança da Trindade? É riqueza teológica demais. Não meramente de forma cognitiva, mais conhecimento, mas de forma experimental. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, João 17. É isso que nós precisamos para continuar peregrinando. João 17. Versículos 4 e 5. Você vai ouvir pessoas dizendo assim: esses presbiterianos são malucos. A Bíblia não fala sobre isso. E a Bíblia fala sobre isso de forma bem clara. João 17, versículos 4 e 5. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Isso entra na sua cabeça hoje? Uma cabeça limitada ao tempo? Você consegue ver, por meio da revelação, o Pai e o Filho e o Espírito Santo, antes de tudo, antes de qualquer coisa, quando havia apenas a Trindade. Vocês conseguem ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo garantindo o seu resgate. É desde aquela época, se é que nós podemos usar essa linguagem, para a eternidade. O que isso traz para você hoje, crente? No mínimo, uma noção do que é um presente preparado, uma festa preparada durante muito tempo, para você e por você. Não tem como você não se sentir amado por alguém que dedica tempo preparando algo para lhe entregar. Imagina isso agora, desde antes da criação do mundo, você já era objeto do amor de Deus. E aí você nasceu e cresceu, e era filho da ira, e era filho da desobediência, mas teve um dia que aquilo que Deus Pai, Filho e Espírito Santo pactuaram lá na eternidade se tornou realidade na sua vida. Se isso não mexe com você, eu não sei o que mais vai mexer. Um pastor disse uma certa vez, antes de Deus declarar, haja luz, ele declarou, haja cruz. Não faz sentido. Como é que Deus já sabia que tudo ia acontecer, e por que ele deixou acontecer então? Porque esse Deus que é Pai e Juiz, Ele também é soberano. E a sua soberania é manifestada no seu amor por nós, em Cristo Jesus, desde antes da fundação do mundo.
É esse tipo de conhecimento a partir do Evangelho que nós precisamos para nos portarmos com temor durante o tempo da nossa peregrinação. A Trindade Santíssima planejou, e parte desse plano era manifestar no fim dos tempos essa realidade. E aqui mais uma vez você é desafiado a entender escatologicamente o que está acontecendo. Você sempre ouviu, por causa de um evangelho falso, que os fins dos tempos ainda vão acontecer. Você foi convencido de que os fins dos tempos ainda estão lá na frente, e você tem medo deles. E você lê Apocalipse e treme de medo. E quando você conversa sobre escatologia, você ainda é uma pessoa pessimista. Você é uma pessoa que ainda acha que as coisas só vão piorar, e aí Jesus volta. Você aprendeu tão mal que você ainda acha que vai acontecer o Armagedon. E Pedro está dizendo aqui, usando a expressão maravilhosa, já foi manifestado no fim dos tempos. Bem-vindos à escatologia correta. Os fins dos tempos já chegaram. Vocês estão vivendo os fins dos tempos. Faz mais de 2000 anos que os fins dos tempos começaram. E Paulo chama a plenitude dos tempos, esse momento onde Cristo veio sob a lei para ser crucificado e derramar o seu sangue. O versículo 20 diz: por amor de vós. Por amor. Por amor. Um sacrifício penal, substitutivo. Penal, porque Deus é juiz. Deus requer justiça. Mas nós não podemos pagar. E aqui duas palavrinhas claras dentro dessa teologia toda: propiciação e expiação. Por amor de vós houve propiciação. Jesus Cristo derramando o seu sangue para remover a ira de Deus. Mas isso não é suficiente. Jesus Cristo derramando o seu sangue por expiação para remover a dívida. Quem não deve, não teme. Nós não devemos mais por causa do sangue de Jesus. Mas ao invés de vivermos como bem entendemos, nós vivemos como tementes a Deus, que nos salvou, e isso é o mínimo que nós podemos oferecer em troca. O mínimo. Você se sente amado hoje? Você se sente amada hoje? É isso que Pedro, o pastor, está nos ensinando. E ele termina no versículo 21, nos dizendo que sem dívida de fato. Por isso então, toda fé e esperança em Deus. Inevitável. Como é que alguém pode ouvir essas coisas? Como é que alguém pode ler essas coisas e depositar esperança em qualquer outro? Não é possível. E o versículo 21 diz que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Evangelho completo. Nós cantamos aqui um cântico baseado em Isaías 53.
que já falava do sacrifício do Cordeiro. Já falava do que a cruz seria. Mas no final daquela passagem, você se lembra bem, já tem a profecia da glória do Cordeiro, a profecia da vitória do Cordeiro, a profecia de que ele não apenas morreria, mas ele ressuscitaria. Esse é o Evangelho completo. A nossa fé não é apenas no sangue, mas também na ressurreição. Ele morre na sua humilhação, ele permanece morto na sua humilhação, mas no domingo, no dia do Senhor, ao terceiro dia, a sua glorificação começa. É o que Pedro está dizendo. Deus Pai, porque Ele é justo, Ele não deixaria o seu filho na morte. Deus Pai, porque Ele é juiz, sem acepção de pessoas, Ele não deixaria o seu filho na sepultura. Ele ressuscitou e lhe deu glória. Uau! Será que minha semana vai ser diferente? Será que eu vou conseguir experimentar mais vitória na minha luta contra o pecado? Será que eu realmente vou depositar fé e esperança em Deus e apenas nele, em mais ninguém? Os ídolos caem por terra. Pacto, pacto, pacto. A conclusão, de fato, nos lembra do ditado: quem não deve, não teme. Como é que eu entendo de uma vez por todas que Deus é Pai e juiz? Quando eu realmente olho para essas duas características relacionadas ao que aconteceu na plenitude dos tempos, quando Jesus Cristo é levantado no madeiro. Você se lembra o que aconteceu com Jesus para ele chegar até ali? Ele foi julgado. E em todos os tribunais, exceto no Sinédrio, ele é considerado inocente. E porque os homens preferiram o fútil procedimento, eles inventam mentiras, falsas acusações, e ele é levado à pena capital. Ele vai morrer como um inocente. E é Deus Pai, o Pai desse filho, que no final das contas derrama sobre ele esse juízo que não lhe era devido. De fato, Deus é Pai e juiz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas na sua inocência, Ele morre para que eu e você, de fato, não devamos mais coisa alguma, nem para Satanás, nem para Deus, nem para qualquer outro. E é essa mesma cruz e a ressurreição de Jesus Cristo que nos levam a viver, nos portando com temor durante a nossa peregrinação. Qual livro sobre o pacto você vai começar a ler essa semana ainda? Que Deus te ajude na sua jornada. Vamos orar. Ó Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso, Pai e juiz, obrigado, ó Deus, pela nossa salvação, pela nossa redenção, porque nós temos acesso a esse tipo de teologia,
que nos ajuda a viver então como o Senhor requer de nós. Nós sabemos nessa noite quantos aqui ainda vivem em fútil procedimento. Só o Senhor pode libertar aqueles que o Senhor mesmo elegeu no pacto da Trindade, dando o seu Filho em lugar de todos os pecadores que realmente pertencem ao Senhor. Ele tomou sobre si as nossas dores e nos deu perdão por meio de suas pisaduras. Tende misericórdia de nós e nos ajuda a experimentar as bênçãos do pacto da graça como nunca experimentamos antes. É no nome de Jesus, Cordeiro sem mácula, que derramou seu sangue por nós, que nós oramos. Amém.